A gente aprendeu na aula passada a questão de comportamento de fases. A ideia, então, de comportamento de fases é entender como é que os fluidos interagem e como é que os fluidos mudam de fase dependendo das condições termodinâmicas, ou seja, de suas pressões e temperaturas. A gente conversou na aula passada a questão de que os fluidos de petróleo podem existir tanto na fase líquida quanto na fase gasosa. A fase líquida do petróleo a gente chama de fase oleica. Esse tipo de diagrama, que a gente chama de diagrama de fases, permite que a gente entenda mais ou menos qual vai ser o comportamento do fluido de acordo aí com as variações de condições termodinâmicas. Relembrando alguns pontos principais aí dessa figura, né? Nós temos a envoltória. A envoltória é essa linha que separa as regiões. Então, a parte de cima dessa linha, a gente vai chamar de curvas de ponto de bolha, que estão presentes todos os pontos de bolha para todas as pressões possíveis. Nós temos a curva de pontos de orvalho, que é essa linha aqui embaixo. Aqui, antes da curva de ponto de bolha, nós temos apenas líquido. Após a curva de ponto de orvalho, nós temos apenas gases, né? Essas linhas intermediárias aqui, a gente chama de linhas de qualidade, e elas vão dar informação de qual percentual de líquido e de gás que a gente tem naquela região. Alguns pontos importantes aí dessa curva, o ponto crítico, o qual a gente comentou que acima dele o fluido vai estar no estado supercrítico, e nós vamos entrar em mais detalhe disso nas próximas aulas, né? Além disso, nós temos as linhas cricodem-terma e cricodem-bárica, respectivamente. Então, a cricodem-bárica é definida aí como a maior pressão possível que podem coexistir fases, enquanto a cricodem-terma é a maior temperatura possível que podem existir duas fases. Lembrando que essa curva de comportamento de fase, ela é dependente do fluido. Na verdade, ela é uma assinatura do fluido. Cada fluido de petróleo que a gente tiver vai ter uma curva de diagrama de fases diferente. Normalmente, uma das primeiras coisas a se fazer quando se descobre uma nova acumulação de petróleo, é justamente levantar esse tipo de curva para se ter aí o conhecimento do comportamento do fluido. Por quê? Porque esse comportamento vai permitir que a gente saiba que tipo de fluido a gente tem e que tipo de sistema de produção a gente vai poder criar, vai poder instalar para produzir esse petróleo, esse gás, né, esse hidrocarboneto, da forma mais econômica e otimizada possível. O diagrama de fases, ele é uma ferramenta que permite descrever os fluidos do reservatório. As condições de pressão e temperatura no reservatório são determinadas por processos geológicos ao qual ele foi submetido. E os fluidos do reservatório são constituídos de hidrocarbonetos de diferentes tamanhos. Todos esses 3 pontos a gente já discutiu exaustivamente nas aulas anteriores. Um ponto que eu queria chamar bastante atenção é que os processos geológicos vão fixar um ponto termodinâmico, ou seja, a temperatura e pressão do reservatório, eles são valores fixos. A gente não consegue alterar a pressão e a temperatura iniciais do reservatório. O processo de produção de hidrocarbonetos normalmente se resume à redução da pressão ou aumento da pressão do reservatório. Em alguns casos específicos, isso pode incluir também aumentos na temperatura do reservatório. Quando a gente aumenta ou diminui a pressão e a temperatura do reservatório, se a gente pensar em termos de diagrama de fases, o que a gente está fazendo é alterando o ponto nessa curva onde a gente vai deixar o nosso fluido. Ou, em outras palavras, um fluido que eventualmente se inicie nesse ponto e eu leve a uma pressão e temperatura nesse ponto, significa que eu tinha um fluido apenas de líquido e que agora tem líquido e gás. Dependendo, então, do tipo de fluido e das condições do reservatório, o meu reservatório pode ser um reservatório de óleo ou um reservatório de gás. Em outras palavras, conhecendo o diagrama de fases e conhecendo a condição termodinâmica do reservatório,
nós podemos saber que tipo de fluido tem dentro desse reservatório. Vamos iniciar então com um exemplo de reservatório de óleo. Nesse reservatório nós temos então esse diagrama de fases, tá? Nesse ponto que eu chamo de ponto 1, eu tenho um óleo saturado. O que significa um óleo saturado? Significa que ele tem exatamente o volume de gás que ele aguenta dissolver. Por quê? Como ele está exatamente em cima da linha de ponto de bolha, se eu aumentar a temperatura ou diminuir a pressão um pouco, eu vou entrar nessa zona de duas fases e eu vou eu vou ter a liberação de gás. Por isso eu dou o nome aqui de óleo saturado. Qualquer óleo, na verdade, que esteja em cima dessa linha, né, a linha dos pontos de bolha, vai ser um óleo saturado. Qualquer ponto fora dessa linha, acima dessa linha, então, por exemplo, esse ponto indicado aqui, ou qualquer ponto aqui nessa região, eu vou chamar de óleo subsaturado. E essa nomenclatura vem justamente do fato de que pode-se saturar mais gás, ou pode-se dissolver mais gás nesse óleo, tá? Ele tem ainda a capacidade de dissolver gás. Ou, em outras palavras, eu posso mudar a minha condição termodinâmica desse óleo um pouco, eu posso variar um pouco a pressão e a temperatura, sem incorrer na liberação de gás, certo? Então, para essa linha aqui, para esse tipo de reservatório e para esse diagrama de fases, nós temos esse ponto S como sendo a minha condição de separação e esse ponto R como sendo a minha condição de reservatório. O que eu posso tirar de conclusão desse reservatório? Bom, eu posso tirar de conclusão que no ponto R a gente tem apenas óleo, certo? O ponto R ele está fora do diagrama de duas fases, né? E abaixo do ponto crítico. Então, nesse ponto, nós temos apenas óleo. Na separação, eu vou ter óleo e gás. Veja que eu tenho aproximadamente aí 50%, 60% talvez de gás, né? Perdão, 60% de óleo e 40% de gás. E durante todo o processo de produção, seguindo essa linha pontilhada, a gente observa que a existência do gás vai aparecendo, vai surgindo e vai mudando de quantidade. Então, desde o ponto R até essa curva, a gente tem apenas óleo. A partir do momento que a gente entra nessa região bifásica, a gente passa a ter desprendimento de gás e esse volume de gás desprendido vai mudando até chegar no separador. Tudo bem? Então, a gente tem um reservatório de óleo. Por que isso é um reservatório de óleo? Porque em condições de reservatório, a gente tem apenas óleo, ou majoritariamente óleo. Ah, professor, mas na hora de produzir eu estou produzindo gás. Sim, você está produzindo gás, mas em condições de reservatório, você tem principalmente, majoritariamente, óleo. Então, isso é o que define o reservatório como sendo um reservatório de óleo. A gente separa tipos diferentes de óleo, né? Uma das características que a gente pode chamar do óleo é a questão de contração, e essa contração vai ter a ver aí com a quantidade de gás liberado, né? Na verdade, a gente vai ver em aulas seguintes que isso se reflete no volume de óleo na fase líquida após a produção. Mas aqui só dois exemplos. Nós temos, então, um reservatório aqui de óleo. Eu tenho apenas óleo nesse reservatório. Durante o sistema de produção, eu tenho liberação de gás. E na superfície, eu vou ter gás e óleo, só que eu vou ter principalmente óleo, né? Veja que nesse exemplo eu tenho algo como 80% a 90% de óleo. Então, isso significa que o volume de óleo na superfície ele não é muito diferente do volume de óleo no reservatório.
né? E eu chamo isso de um óleo de baixa contração. Em contraposição, eu tenho esse exemplo aqui, onde, de novo, no meu reservatório eu tenho apenas óleo. Durante o sistema de produção, eu tenho liberação de gás, mas essa liberação de gás agora é bastante. Vejam que eu chego num processo final com algo como aí 50% de óleo e 50% de gás. O volume líquido de óleo, o volume de óleo no estado líquido na superfície é bem menor que o volume de óleo líquido no reservatório. Por conta disso, a gente tem um reservatório de óleo que eu chamo aqui de alta contração. Esse tipo de óleo de alta contração, ele também pode ser chamado de óleo volátil, e certamente vai ser um óleo leve, né? Ele tem muitos componentes leves na sua composição. Bom, vendo então alguns exemplos de reservatório de gás, agora nós temos uma situação um pouco diferente. Nós temos que, em condições de reservatório, o nosso fluido ele é apenas gás, ou seja, ele está totalmente localizado no lado direito aí das curvas de ponto de orvalho, certo? Como a gente pode ver nesses dois exemplos. Então, aqui eu tenho um reservatório R, aqui eu tenho um reservatório R. Eu tenho basicamente duas situações possíveis aí, tá? Uma delas é eu ter o meu sistema de produção que leve a uma condição onde eu vou ter líquido e gás, tá? Esse líquido vai ser um gás a gente vai chamar isso de condensado, né? Ele vai ser então um líquido energético. Majoritariamente a minha produção aqui é de gás, e vejam que durante todo esse percurso do sistema de produção eu tinha apenas gás. A partir daqui eu começo a vaporizar os componentes mais pesados, e eu tenho aí então na superfície óleo e gás, líquido e gás, né? Vejam que eu tenho uma proporção relativamente pequena aqui, né? Eu diria que é algo como 30% de óleo, de líquido, né? Mas eu tenho aí a presença dessa fase. A gente chama esse tipo de reservatório de gás úmido ou reservatório de gás condensado. A gente tem também a condição de ter um reservatório. Nesse reservatório eu tenho apenas gás e eu faço um sistema de produção tal que na produção, na superfície, eu ainda tenho apenas gás. Isso aqui eu vou chamar de reservatório de gás seco. Tá? Então eu tenho um reservatório de gás úmido, que é aquele reservatório que vai produzir gás e vai produzir óleo no seu sistema de produção, né? Vai trazer para a superfície gás e líquido. E eu tenho um reservatório de gás seco, que é um reservatório que vai trazer apenas gás para a superfície. Com relação a gases, reservatórios de gases, eu tenho um terceiro tipo, bastante interessante, bastante curioso aí, de reservatório, que eu chamo de reservatório de gás retrógrado, ou condensado retrógrado. A ideia é basicamente o seguinte: imagine o seguinte experimento. Eu estou numa condição de pressão e temperatura tal que eu esteja nesse ponto. Vamos esquecer reservatório por enquanto, vamos imaginar que a gente está num laboratório fazendo um experimento. Conforme eu desço, deixa eu até pegar. Conforme eu desço nesse sistema de produção, o que vai acontecer? Em algum momento eu tenho aí a condensação do meu gás, certo? Eu entro nessa região de duas fases e conforme eu vou descendo, eu vou aumentando a minha concentração de gás, de óleo, não é? Eu vou aumentando a minha concentração de óleo. A partir de um ponto, o que vai acontecer agora é que essa concentração de óleo começa a diminuir de novo. Até que eu chego nesse ponto 2 e eu não tenho mais presença de óleo líquido. E daqui para baixo, eu tenho apenas gás novamente. Ou seja, repetindo, eu saio de uma região que eu tenho apenas gás, eu condenso óleo,
esse óleo que foi condensado começa a se vaporizar de novo, volta a ser gás, e aqui embaixo eu tenho apenas gás. Essa é uma situação bem interessante, bem particular. Só que eu chamo a atenção para o seguinte: apesar disso acontecer perfeitamente no laboratório, e de novo, se a gente fizer esse experimento no laboratório, é exatamente isso que a gente vai enxergar. A gente vai ter uma diminuição, um aumento no volume de líquido, depois seguido aí de uma diminuição desse volume, e a gente vai ter depois apenas a presença de gás. Se a gente pensa na questão do reservatório, no entanto, o que vai acontecer é o seguinte: uma vez que essas frações mais pesadas começam a se condensar, o líquido ele tem uma dificuldade muito maior que o gás de se mover. E aí esse líquido que está sendo vaporizado no reservatório acaba ficando no reservatório, tendo uma dificuldade de ser deslocado até o produtor. E na prática, o que acontece é que eu vou ter a produção de um gás mais leve do que o gás contido no reservatório. Em outras palavras, eu vou perder componentes pesados para o reservatório. Então, eu vou acabar produzindo um gás, apenas um gás, mas com uma condição, com uma composição diferente e mais leve do que o do gás encontrado ali no reservatório. Tudo bem? Então, esse tipo de condição eu chamo de condensação retrógrada. Tudo bem? Bom, o que diferencia um reservatório de gás e um de óleo, então, na verdade? Acaba sendo parâmetros técnicos, acaba sendo, então, o tipo predominante, né, de fluido que está sendo produzido, ou qual fluido vale a pena ser produzido no ponto de vista prático. Porque na prática, praticamente todos os reservatórios de óleo vão produzir gás e todos os reservatórios de gás vão produzir óleo em alguma proporção. Essa figura, então, mostra dois exemplos aí, né? Eu tenho um reservatório que tem hidrocarbonetos líquidos e hidrocarbonetos gasosos, só que a produção disso, majoritariamente, é de óleo. E aí eu vou chamar isso de um reservatório de óleo com capa de gás. Aqui na direita nós temos um caso bem parecido, mas observem que a zona de óleo é bem mais fina, né? Eu tenho muito menos óleo, muito menos volume de óleo nesse reservatório do que nesse, o que significa que durante a produção é mais vantajoso eu produzir gás do que o óleo. Claro que eu vou acabar produzindo os dois, mas o maior retorno financeiro vai vir do gás e não do óleo. Então, por conta disso, a gente tem um reservatório de gás. Tudo bem? Notem que em condições de reservatório eu tenho ambos os fluidos, mas economicamente vai valer a pena mais eu produzir um tipo de fluido ou outro. E aí acaba sendo essa questão técnica que vai determinar se o meu reservatório é um reservatório de óleo ou de gás. Tudo bem? Então, assim, uma classificação típica, né, mais simples de fazer essa separação é o seguinte: a gente define razão gás líquido, né, onde razão gás líquido é a vazão de gás dividido pela vazão de líquidos, né? E se essa razão gás líquido for menor do que 900, eu tenho um reservatório de óleo. Veja que 900 metros cúbicos standard por metros cúbicos standard significa que eu estou produzindo um volume de óleo X e o meu volume de gás é 900 vezes esse volume. E ainda assim eu considero esse reservatório como um reservatório de óleo. Isso acontece porque o gás ele é muito mais compressível, ele ocupa um volume muito maior em condições de superfície do que o óleo. Tá? Quer dizer, mesmo que eu tenha 900 vezes o volume de gás em relação ao óleo, ainda assim eu tenho mais óleo do que gás, do ponto de vista de mols e do ponto de vista de energia. Então, por conta disso, economicamente, eu ainda tenho um reservatório de gás, de óleo, perdão. Eu tenho um reservatório de óleo todas as vezes que meu RGL for menor do que 900, tá? Eu vou dizer que o meu reservatório, um reservatório de gás condensado,
Lembrando, com gás condensado é aquele tipo de reservatório que a gente produz óleo num reservatório que inicialmente era de gás, né? Eu vou dizer que meu reservatório é de gás condensado se eu tiver um RGL aí entre 900 e 18.000, tá? E eu vou falar que eu tenho um reservatório de gás seco se meu RGL for maior do que 18.000. Então, mesmo reservatórios de gás seco vão produzir ali um óleo residual, tá? Mas se esse volume de óleo for da ordem for menor, ou for menor do que 18.000 vezes o volume de gás, eu vou considerar então que esse meu reservatório é um reservatório de gás seco. Tudo bem? Aqui eu mostro um exemplo que eu tirei do livro do Dake, que exemplifica, né, a composição de alguns tipos de gás de reservatórios diferentes. Então aqui eu tenho, por exemplo, um reservatório de um gás seco, e nesse reservatório de gás seco eu tenho alguns contaminantes, né, o nitrogênio e o CO2. Eu vou ter 81% de C1, 7% de C2 e 2% de C3. Lembrando que essas três componentes são gasosas, né? E aí eu vou ter bastante pouco das frações líquidas aí, mesmo assim só até o C5. Quer dizer, eu vou ter basicamente as frações leves de hidrocarbonetos. Quando eu passo para um gás condensado, eu vou ter algo como 79% de C1, nesse exemplo que ele deu, 7,5% de C2 e 3% de C3. Só que eu posso ter um pouco mais de componentes mais pesados, né? Veja que o C7+, por exemplo, o agrupamento do C7 para frente, tem quase 5% aí. Quer dizer, eu tenho algo como 5% da composição na fração líquida. Ele é um gás, tá? Majoritariamente, por consequência, ele vai ter componentes leves, mas ele passa a ter uma quantidade grande ou um pouco maior de componentes mais pesados. Se eu passar para um óleo volátil, lembrando que um óleo volátil é definido como aquele óleo que desprende muito gás, essa quantidade de componentes mais pesados aumenta um pouco, né? Vai aí para a casa dos 17, 18%. Então eu diminuo um pouco as frações leves e aumento um pouco as frações pesadas. Quando eu vou para um black oil, eu ainda tenho maioria de gás, né? Mas eu já passo a ter uma fração bem significativa de componentes mais pesados. Isso significa que na superfície provavelmente eu vou ter mais óleo do que gás. É interessante comentar que mesmo um óleo bastante pesado, ele vai ter frações gasosas, ele vai ter C1, C2, C3. Mas o que diferencia então um óleo do outro é justamente a quantidade de cada um desses componentes que existem aí no fluido. Tudo bem? Um ponto que é importante mencionar nesse momento, eu falei de condições padrão ou condições standard. A abreviatura STD indica que a gente está falando de condições padrão. Condições padrão são condições termodinâmicas pré-definidas para título de referência. Então a gente define dois padrões, né? Não é um padrão apenas. Na verdade existem mais, mas aqui no Brasil a gente acaba se atendo mais a esses dois. Existe o padrão definido pela API, que é a American Petroleum Institute, e eles definem então como 1 atm e 60 Fahrenheit como sendo as condições padrão. Então, só para dar uma noção, né, 1 atm significa 14,7 psi e 15,56 graus Celsius. No Brasil, a ANP define as condições padrão como sendo também 1 atm e 20 graus Celsius, que equivale a 68 Fahrenheit. A gente usa muito no Brasil, principalmente dentro da Petrobras, essa unidade de pressão, quilograma-força por centímetro quadrado, e ele é aproximadamente 1 atm, tá? 1 atm corresponde a 1,033 kg-força por centímetro quadrado. Existe essa pequena diferença aí, mas a gente acaba usando muito essa unidade.
Uma outra unidade que a gente vai usar bastante é o PSI, por conta aí do sistema americano. E eu lembro que no sistema internacional, a unidade de pressão é o Pascal. E a gente acaba usando muito o quilopascal também como unidade de pressão nos nossos estudos de reservatório. Quando a gente trabalha com razão gás líquido, e a gente vai ver outras aplicações para essa unidade, a gente fala em metro cúbico standard por metro cúbico standard, porque a gente está falando do volume em superfície dividido por volume em superfície, tá? Uma outra forma de falar em metro cúbico standard é o SM3. Em algumas literaturas vocês podem encontrar dessa forma. SM3 vai significar então Standard Cubic Meter. Outras nomenclaturas típicas são aí o SCF, né, que seria o Standard Cubic Feet. Normalmente o SCF ele é usado para falar de volume de gás, tá? Volume de gás em condição padrão. E o STB seria o Stock Tank Barrel, que seria o volume de barris em condição padrão. Muitas vezes se usa o STB para referenciar a vazão, a fração líquida, né, ou o óleo produzido em condições padrão. Então essas duas unidades vão ser bastante típicas aí. Para quem ainda não teve a oportunidade de ver, eu mostro aqui algumas amostras de óleo que a gente tem aqui no nosso laboratório de química, tá? Esse aqui é um óleo bastante viscoso, a gente consegue observar, principalmente quando move, a resistência que ele tem a voltar na sua posição inicial. A gente vai comentar ainda a questão de grau API, mas esse aqui é um óleo com 18 graus API. A API é uma unidade que quanto menor, mais pesado ele é. Então esse aqui é um óleo relativamente pesado, tá? E esse aqui é o oposto. Esse aqui é um óleo condensado, ele tem uma API de 48, ele é extremamente leve. E se vocês observarem, ele é quase que um líquido transparente. Na verdade, ele tem um aspecto bem de um álcool, assim, tá? Mas isso aqui é um condensado de petróleo, tá? Lembrando, então, isso aqui veio de um reservatório de gás e durante a produção, esse gás liquefez as suas frações mais pesadas, resultando num óleo que a gente chama de óleo condensado, né? Esse aqui veio de um reservatório de óleo e, com certeza, durante a sua produção, desprendeu o gás dele, né? Mas ele tinha principalmente frações pesadas. Então, por isso, ele resultou num óleo pesado. Bom, aqui eu coloco algumas das referências que eu usei para preparar essa aula, né? Eu chamo a atenção especial aí para o livro do Rosa, que é o nosso livro texto, e chamo a atenção aí para o livro do Dake, que eu comentei, que tem uma parte de fundamentos bastante interessante. Eu agradeço aí a atenção de todo mundo, um forte abraço e até a próxima aula. Até mais.